Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Aqui é o César Tavares, dividindo com vocês mais um trecho do Evangelho. Pessoal, o trecho que eu trouxe hoje é muito profundo. Está muito relacionado com os dois últimos minutos de reflexão da semana passada e da semana retrasada, em que a gente vai falar um pouquinho sobre o perdoar. Esse trechinho que eu trouxe é o argueiro no olho do nosso irmão contra a trave no nosso olho. Argueiro seria praticamente um cisquinho. Por que Jesus faz essa pergunta? Por que nós observamos muito mais o cisquinho, que seria um pequeno defeito no olho do nosso irmão, e esquecemos de olhar a trave, que é muito maior que um cisco, no nosso próprio olho? Os nossos defeitos são muito maiores que o do outro. Aí ele ainda fala assim, hipócritas, né? Jesus chamava nós muito de hipócritas pela nossa falsidade, pelas nossas falsas morais. Então, hipócritas, veja primeiro como tirar a trave do seu olho, o graveto, né, do seu olho, e depois ver como ajudar o seu irmão a tirar o argueiro, o cisquinho pequenininho do olho dele. Pessoal, por que nós temos essa facilidade em ver o defeito do outro e não observarmos os nossos defeitos? Vocês já pararam para pensar nisso? O outro fala demais, o outro é chato, o outro é incompetente, o outro é cheio de defeitos. E por que eu não olho para os meus defeitos? Para aí então eu auxiliar o outro da maneira que eu puder, se ele quiser ajuda. Sabe que eu vendo os meus defeitos e corrigindo-os, eu vou estar conseguindo ajudar o meu irmão a tirar o cisco do olho dele. Por quê? Eu vou ser exemplo, eu vou agir de forma congruente, de forma correta, equilibrada, e o outro poderá me observar para eu ser o exemplo. Vocês já haviam parado para pensar nisso? Que a única forma seria essa? E outra coisa, por que nós temos também este hábito de ver as imperfeições do outro ao invés de ver as virtudes? Toda a sociedade costuma ver os defeitos. O outro xinga, né? A gente só vê os defeitos do outro e esquecemos de entender que nós podemos sim olhar as virtudes do outro. Então a gente vai entender que quando a gente vê o defeito do outro é anticaridade. A caridade, ela é modesta, ela é simples, a caridade é humilde. E aí a pergunta é, quando a gente vê um defeito do outro e divulga e comenta e usa daquilo como um comentário, isso não é a favor ou é contra a caridade? A gente observar que as pessoas têm dificuldades em determinado ponto é muito bom para que eu me observe e veja na pessoa como se fosse um espelho. Nossa, aquela pessoa fala demais. Será que eu também não falo demais? Nossa, aquela pessoa, ela comete muitas falhas no seu trabalho. Será que eu também não as cometo? Então, fica um exercício. Ao invés de observar o cisco no olho do outro, vamos colocar um anteparo entre você e o outro. E esse anteparo seja feito de espelho. Então vamos colocar um espelho entre você e o outro. Esse espelho você vai observar ao longo do dia, o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, tá? Os seus gestos, o seu tom de voz, as suas falas, as suas atitudes, o seu desempenho. Olha quantas coisas nós podemos observar se nós colocarmos este espelho. E aí você não vai ter tempo para olhar os defeitos alheios. Olha que exercício fantástico que é esse. O outro, quando eu tirar este espelho, porque a gente não pode viver numa redoma fechada só olhando para si, a gente vive em sociedade, né? No próprio Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro falando da importância da lei da sociedade. Quando nós formos olhar para o outro, vamos olhar as virtudes
virtudes do outro, vendo aquilo que ele tem, que eu posso, vamos colocar entre aspas, explorar do outro para o meu enriquecimento espiritual. A gente vê que o outro fala demais, mas dentro daquele conteúdo que ele fala demais, talvez tenha coisas ali que eu não saiba que eu posso aprender. Talvez o outro seja indisciplinado no trabalho, porém ele nunca falta, ele está sempre presente, ele faça chuva, faça sol, ele está trabalhando e eu já não tenho essa mesma disciplina com o horário. E aí a gente começa a observar o que o outro tem de bom, não as imperfeições. E isso vai me ajudar. Faz sentido isso para vocês? Dessa forma, eu estou sendo caridoso para com o outro, porque eu não estou julgando, e estou sendo caridoso, estou me ajudando, estou colaborando para a minha evolução espiritual. Faz sentido isso? Ou seja, pessoal, está muito ligado com o evangelho da semana passada, em que a gente faz um convite para sermos indulgentes às imperfeições alheias, praticar o perdão. Essa é uma ferramenta muito importante para a gente poder se equilibrar. Outra coisa, faz sentido para vocês, numa escala hierárquica, seja em casa, seja no meio social, ou seja no trabalho, que nós geralmente respeitamos a escala hierárquica e obedecemos as ordens de cima para baixo. Aquele que está numa hierarquia maior do que a minha, dá ordem, e eu que estou abaixo, recebo essa ordem. E aí eu queria falar para vocês, quando o assunto é moral, você já fez essa e vai julgar o desempenho das pessoas, qual é a nossa ascendência moral para julgar o cisco no olho do outro? Se nem mesmo Jesus julgou e condenou a esposa adúltera, na história da esposa adúltera. O que ele falou quando ninguém estava mais em volta da mulher adúltera? Vá e não peques mais. Cadê aqueles que te condenam? Nem tampouco eu a condenarei. Então, ou a julgarei. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar qualquer um dos seus defeitos? Não somos Deus, né? Deixe que Deus faça isso e a própria pessoa faça o seu autojulgamento. Sim, a autocrítica. Colocando, então, o exercício que esse minuto de reflexão nos traz, colocando um espelho entre você e o outro. E quando tirares, para você se observar. E quando tirar este espelho, você vai ver, buscar as virtudes do outro. Essa é a reflexão de hoje, o cisquinho no olho do outro, cuidado com a sua trave. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.